Eu estava com uma pauta na mão, eu vou abrir mão dessa pauta, porque o que na verdade a gente veio para cá é para saber se o agronegócio brasileiro, a produção rural brasileira, corre risco nesse momento, dependendo da votação e da definição do Código Florestal brasileiro. De fato corre. Segundo o estudo da Embrapa, se for aprovado o novo Código Florestal como está, nós vamos perder 33 milhões de hectares de terras agrícolas, o que equivale a um prejuízo de 46 bilhões de reais anuais a menos na produção agrícola. Na crise atual, todos sabem que quem salvou o Brasil foi a agricultura, porque o superávit da agricultura foi de 137 bilhões de reais nos últimos anos e o prejuízo o déficit teria sido da nação teria sido muito grande. O Lula depois foi gloriar que a crise econômica que o Brasil apresentou uma marolinha, não foi por causa dele, foi apesar dele, foi por causa da agricultura. Quem salvou o Brasil foi a agricultura. O grande benemérito nesse país é o agricultor. Para terem ideia, os telespectadores, os agricultores que estão nos ouvindo aqui, são responsáveis não só por alimentar o povo brasileiro, fazer com que o Brasil deixasse de importar alimentos, se fosse o segundo maior exportador de alimentos do mundo, e que o alimento chega todo ano 5% mais barato à mesa dos brasileiros. Cada ano o preço dos produtos agrícolas cai em 5%. Isso graças a quem? O agricultor. E é o grande perseguido agora com o Código Florestal. Na realidade, fala-se muito da poluição, do aquecimento global, etc, etc. Quanto à poluição, existe. Mas o maior responsável pela poluição não é o agricultor, são as cidades. Há estudos a respeito disso que mostram que o maior poluidor no Brasil são as cidades, não é o agricultor. O agricultor, eu repito, é um dos grandes beneméritos do Brasil atual. Por isso, exatamente, nós temos a nossa campanha Paz no Campo, que visa criar condições para os agricultores poderem tranquilamente cumprir a sua missão, com relação às suas famílias, com relação ao conjunto da agricultura, com relação ao Brasil, e eu diria mais, com relação ao futuro do mundo. Porque o mundo vai depender do Brasil. Vai faltar alimento, segundo a FAO, e o único que é capaz de atender às necessidades do mundo é o Brasil. Dom Bertrand, eu queria até aproveitar essa minha viagem aqui a São Paulo, a sua casa, né? Para a gente falar muito desse Código Florestal brasileiro, mas também não quero perder viagem e falar de um assunto só, não. Aliás, não perderia, né? Porque realmente a grande expectativa, dia 7 agora, viu, telespectador, deve ser votado em definitivo o Código Florestal brasileiro, mas vamos falar dele daqui a pouco, no segundo bloco, porque antes eu queria que o senhor me falasse da Paz no Campo, né? Queria até dizer para as pessoas que quem quiser saber mais como é que está essa questão de Código Florestal, o trabalho que vem sendo feito dessa campanha Paz no Campo, que tem um site que é www.paznocampo.org.br. Paz no Campo, uma palavra só. Paznocampo.org, www.paznocampo.org.br. Tá bom, as pessoas estão tendo apoio aí, pedindo ao nosso pessoal técnico aí que mantenha o endereço desse site. Por quê? Porque acessando um site você vai ter mais tempo. Aqui na televisão é rápido, às vezes tem coisa que a gente deixa de falar. Mas eu queria que o senhor falasse nesse momento, já que tem algum tempo que a gente não se encontra, como é que está a campanha nesse momento, qual é o foco, naturalmente é o tal Código Florestal, mas não está cuidando só disso, né? A vida dessa campanha, né? Não está calçada só nisso, né? Nós atualmente estamos engajados exatamente na questão do Código Florestal, porque o Código Florestal, a meu ver, ao ver do Paz no Campo, não resolve o problema, atenua, despiora a situação, porque no Brasil há um verdadeiro entulho legislativo do ponto de vista ambiental, que vão somando, além do antigo Código Florestal, medidas, regulamentos, etc., o comando do Ministério do Meio Ambiente, etc., chegam a haver 16 mil dispositivos legais regulamentando o campo. É uma coisa simplesmente de louco, é um verdadeiro cipó legislativo, e, para agravar a situação, foi criado o crime ambiental, que não só penalidades, mas até certas coisas são crimes. Segundo a lei atual, mais de 90% dos agricultores brasileiros podem ser enquadrados por crimes ambientais, com penalidades, podem ser multas ou até prisão, que é um verdadeiro absurdo. O novo código
como foi votado na Câmara dos Deputados, despiora a situação, porque pelo menos dá uma certa segurança jurídica. Mas mesmo assim, a nosso ver, não é a solução. Mas, se for aprovado o que o Senado pede, aí será uma tragédia. Em razão até de uma urgência editorial, eu chamaria assim, porque o Dom Bertrand tem frequentado os últimos anos aqui sempre o programa e chegou um momento crucial, o momento em que agora, essa semana, o Congresso Nacional deve votar em definitivo o Código Florestal Brasileiro, o novo Código Florestal Brasileiro. Eu falei uma palavra aqui que eu não sei se ela está correta. É em definitivo? Chegou no Congresso, aprovou, não volta mais, é definitivo? Na realidade, sim, toda lei é reversível, depende do Congresso Nacional. Não há nenhuma lei definitiva, a não ser a lei natural, que são aqueles direitos inalienáveis que todo homem tem pelo fato de ser filho de Deus. Então, o direito à vida, o direito à cultura, o direito ao salário, o direito à propriedade, o direito à educação, etc. Esses são direitos que não são a Constituição do Estado. O Estado apenas deve proteger, defender, reconhecer esses direitos. Mas essa lei positiva é perfeitamente reversível. Criou-se uma ideia de todas essas leis que prejudicam o agricultor são irreversíveis. Que a reforma agrária está na lei e é reversível. Um governo que fosse verdadeiramente sábio nesse país devia pura e simplesmente revogar certas leis. Por exemplo, a reforma agrária. Porque, como eu disse na primeira parte desse programa, não há uma reforma agrária no mundo que tenha dado certo. E no Brasil é um fracasso espetacular. O INCRA, segundo o dado do INCRA, são 84 milhões de hectares de reforma agrária. Qual a produção disso no Brasil? Zero. Eles não são capazes nem de produzir o necessário para o seu sustento. A prova disso qual é? O Lula se vangloriava que o governo estava dando cesta básica para o assentado. Quer dizer, é o fim do mundo. Bom, a questão do Código Ambiental é outro problema. O primeiro Código Ambiental é bem antigo, foi sendo reformado, aperfeiçoado. Por novas leis, novas coisas, deu um entulho ambiental de 16 mil dispositivos. Então, os deputados, com uma certa razão, resolveram fazer um Código Ambiental que codificasse essas leis, simplificasse, porque as leis são contraditórias, caóticas, etc. E fizeram um código que, a meu ver, não é o ideal. Bom, esse código... Mas falta pouco para ser ideal? Eu acho que falta bastante. Por exemplo, mantém a questão das reservas legais, mantém, segundo esse novo código, 71% do Brasil fica engessado. Não pode fazer nada. Bom, mas... pelo menos dava uma certa garantia jurídica para o fazendeiro. E procurava atenuar as pessoas que tinham desmatado de acordo com a lei até aquela data, não seriam obrigadas a reflorestar, etc., reconstruir a floresta, a vegetação originária, etc., etc. Esse código depois foi aprovado com uma maioria espetacular no Congresso Nacional dos Deputados, mais de 400 votos, e depois foi para o Senado. No Senado, começou a ser discutido, chegou ao absurdo de o relator levantar a hipótese de fazer o cadastramento de todas as árvores do território nacional. Todas as árvores do território nacional. Eu me perguntava assim, mas não é o caso de fazer o IPVA de todas as formigas também do país? Porque, na lógica, é completamente absurdo. Mais fácil contar as formigas do que as árvores, né? Mais fácil contar as estrelas no céu, porque são mais visíveis, né? Mas completamente. Bom, mas depois, por pressão do Ministério do Meio Ambiente, do Executivo, foram introduzidas uma série de malandragens no código que põe em risco o futuro. O senhor chama malandragem no sentido figurado ou manobras mesmo? É manobra. Na questão ambiental está que eles querem acabar com o direito de propriedade. E aí está a grande malandragem do novo código. Por quê? Porque eles introduzem o que eles chamam de principiologia. Então, porque segundo a lei, a interpretação da lei, normalmente, o que está na lei tem que ser cumprido. Mas na principiologia, eles não. O que vale são os princípios que inspiraram a lei. Então, o novo Código Ambiental aprovado... Como é que fica a cabeça do juiz na hora de fazer cumprir? Porque ele tem que voltar aos princípios da lei. Ele não julga... A lei tem que voltar ao que está na lei. Acontece que existe toda uma tendência entre certos juristas, hoje em dia, de influência de esquerda, do direito alternativo. O que vale não é a lei, é o que o juiz acha que é melhor para a sociedade.
E aí que está o grande problema do Código, segundo as modificações do Senado, que é a tal principiologia. Porque o artigo 1º do Código Florestal, aprovado pela Câmara de Deputados, fazia referência, não, o Código Florestal visa regulamentar a questão ambiental no Brasil, está lá. Está bem feito. Quando foi para o Senado, eles fizeram uma modificação que, aparentemente, quem não conhece os meandros dessa questão de direito alternativo, não vai perceber qual é a armadilha que está por trás. O que diz o capítulo 1º das disposições gerais aprovado pelo Senado do Código Florestal? O artigo 1º diz: esta lei estabelece normas gerais com fundamento central na proteção e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa em harmonia com a promoção do desenvolvimento econômico, atendidos os seguintes princípios. Primeiro, reconhecer que as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa como bens de interesse comum de todos os habitantes do país. É nesse detalhe que o senhor acha que interfere no direito à propriedade, não? Claro, porque dá a entender que tudo são bens comuns. Bens comuns de todos. Na realidade, a propriedade é individual, é pessoal. A sua terra, sua fazendinha, é sua, é fruto do seu trabalho. Você se esforçou, trabalhou, plantou, cultivou, gosta daquela terra, aquela terra é sua, não é bem comum. Bem comum é questão de comunismo. E é por isso que nós queremos defender os brasileiros e, no caso concreto, os fazendeiros. Os fazendeiros não podem se acostumar com essa lei. Tem que haver um movimento da parte dos fazendeiros, não só agora, para evitar que seja aprovada a questão do Senado, as modificações do Senado no Código Florestal, mas depois é preciso pedir a reforma, porque, segundo essa lei, tem as áreas de proteção permanente. Então, as matas ciliares, área de declive, topo de morro, não pode fazer nada. A vaca não pode beber na água no riacho, etc. É por isso exatamente que os deputados agora tomem consciência dessa realidade e procuram vetar, não aceitar as decisões do Senado. As decisões do Senado foram impostas pelo Executivo. E o governo está fechando a questão de que não pode aceitar nenhuma modificação no que o Senado indicou. Isso é uma tirania do Executivo sobre a Câmara de Deputados e sobre todo o Brasil. É injusto.